Milionário instala câmera no quarto da mãe, mas quando decide testar, era quase meia-noite quando o celular de Rodrigo vibrou na mesa do escritório. Ele estava sozinho naquele andar do prédio, mais uma noite terminando muito mais tarde do que devia, quando a notificação piscou na tela. Movimento detectado no quarto da mãe. Achou que fosse ela indo ao banheiro. Era comum, ela tinha o sono leve. Desbloqueou o telefone sem urgência, com a cabeça ainda presa naquelas planilhas, e abriu o aplicativo. O que apareceu na câmera fez o coração dele disparar de um jeito que não sentia desde a infância. No quarto escuro, iluminado apenas pela luminária de cabeceira que sua mãe sempre deixava acesa, havia uma cobra. Não uma cobrinha de jardim, não um animal pequeno. Era um bicho imenso, de corpo grosso e escuro, enrolado sobre o cobertor florido, como se fosse o lugar dele no mundo. E no meio de tudo aquilo, com as mãos pousadas no colo e o rosto completamente tranquilo, sua mãe Teresa dormia. Rodrigo ficou olhando para a tela sem conseguir se mexer por uns segundos que pareceram muito mais. Depois foi a loucura. Ligou para ela. Ela não atendeu. Ligou de novo. Nada. Tentou o telefone fixo que havia instalado na cozinha. Silêncio. Ele não tinha número de vizinhos. Não tinha ninguém para chamar naquele instante. E a cidadezinha onde a mãe morava ficava a quase 3 horas de estrada. Ele pegou as chaves do carro às 11h40 e saiu pela madrugada. Mas para entender o que levou até aquela noite, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Rodrigo tinha 46 anos e era o tipo de homem que havia construído tudo praticamente do zero. Dono de uma empresa de logística que havia crescido de uma pequena transportadora do interior para uma das maiores da região, ele havia se acostumado a resolver os problemas da vida da mesma forma que resolvia os de trabalho, com rapidez, com controle e com dinheiro quando necessário. Ele era bom naquilo, e isso o tornava satisfeito de um jeito que ele confundia com felicidade. Teresa, a mãe, tinha 72 anos, viúva há 4, ainda morava na casa onde havia criado ele e a filha mais nova, Renata. Uma casa simples, mas grande, num bairro antigo de uma cidade de médio porte onde todos se conheciam. Ela tinha suas amigas do grupo da paróquia, sua rotina, seu jardim caprichado no fundo do quintal e uma independência que, para quem não a conhecia direito, poderia parecer teimosia, mas que era só o jeito dela de continuar de pé depois que o marido partiu. O problema começou quando Rodrigo decidiu que a mãe estava correndo risco morando sozinha. Pelo menos foi isso que ele disse para ela. Simone, sua mulher, há meses vinha plantando essa ideia com cuidado, que Teresa estava muito sozinha, que um dia ia cair e ninguém ia saber, que aquela casa antiga era um perigo. Rodrigo, que passava mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar, foi absorvendo tudo isso aos poucos, sem questionar muito, até que um dia chegou para a mãe com uma proposta. Havia comprado uma casinha em uma cidadezinha menor, mais tranquila, mais perto da natureza. A mãe ficaria lá, bem cuidada. Ele mandaria alguém para ajudar com o que fosse necessário. Teresa ouviu tudo. Ficou quieta por um tempão. Depois perguntou: "E minha casa, Rodrigo? E minhas amigas? E o grupo da paróquia?" Ele respondeu que ela ia se adaptar, que ia fazer novas amizades, que era pelo bem dela. Ela assinou os papéis de transferência da casa antiga 2 meses depois, num silêncio que Rodrigo interpretou como concordância e que, na verdade, era uma mágoa que ela não sabia como colocar em palavras para um filho que mal tinha tempo de ouvi-la. Depois de assinar, a casa onde ela havia vivido 40 anos passou para o nome do casal. Teresa se mudou em março, com suas malas, seus quadros e o cobertor florido que ela mesma havia bordado anos atrás. Quando Rodrigo instalou as câmeras na casa nova, em abril, disse que era por segurança, que assim ele podia ver como a mãe estava sem precisar ligar toda hora e incomodar. Teresa não disse nada. Mas agora, naquela madrugada de novembro, enquanto o carro cortava uma estrada escura e ele tentava de tempos em tempos ligar de novo para a mãe sem resposta, aquelas câmeras estavam revelando algo que ele claramente não havia esperado. "Olha,
Eu precisei parar um momento aqui, quando li essa parte pela primeira vez. Porque a gente fica pensando, quantas coisas a gente faz convicto de que é pelo bem do outro, sem perguntar direito se a pessoa quer aquilo? Rodrigo chegou à casa da mãe às 2:30 da manhã, com o coração na boca. A luz da sala estava apagada, a porta estava trancada do jeito normal, o jardim na frente estava quieto. Nada que indicasse perigo do lado de fora. Ele abriu com a chave reserva que guardava no chaveiro. Entrou rápido, chamando baixinho pelo nome dela. Teresa apareceu na porta do corredor com o cabelo branco todo amassado, os olhos semicerrados, arrastando os chinelos com a expressão de quem foi arrancada de um sono profundo. Rodrigo, que foi? Que horas são? Mãe. Ele respirou fundo, tentando controlar a voz. Tem uma cobra no seu quarto. Ela piscou. Uma vez, duas. Depois disse, com a voz ainda rouca de sono. Eu sei. Rodrigo achou que não havia ouvido direito. O quê? Eu sei, Rodrigo. Ela não faz mal. Vai dormir. E virou as costas para voltar ao quarto. Ele ficou parado no corredor por uns bons segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Depois foi atrás dela. O quarto estava exatamente do jeito que a câmera havia mostrado. A luminária de cabeceira, o cobertor florido, as mesinhas de madeira escura em cada lado, e a cobra, agora enrolada no canto da cama junto à parede, como se pertencesse ali desde sempre. Era uma jiboia, enorme, de pelo menos 1,5 metros, talvez mais. A pele escura brilhava levemente à luz da luminária. Mãe, você está me dizendo que sabia que tinha uma cobra no seu quarto e foi dormir mesmo assim? Ela chegou aqui há uns 15 dias. Ela vem pelo quintal, deve ter algum caminho pela janela dos fundos. Ela não me incomoda. Mas é uma cobra, mãe. É uma jiboia, Rodrigo. Não tem veneno. O Benedito me explicou. Ali apareceu um nome que ele nunca havia ouvido antes. Quem é Benedito? Teresa puxou o cobertor para o lado dela sem olhar para o filho. Vizinho, agora deixa eu dormir. Rodrigo não dormiu aquela noite. Ficou na sala repassando as gravações das câmeras, avançando hora por hora tentando encontrar esse tal Benedito. O sistema guardava 20 dias de vídeo. Era muito material para uma madrugada. Ele foi procurando no histórico, com a paciência de quem está tentando montar um quebra-cabeça, sem saber ainda qual é a figura. Encontrou coisas. Mas primeiro, de manhã, ele foi atrás do vizinho. A casa dos fundos era separada por um muro baixo de tijolos, com uma portinha de madeira que dava para o corredor lateral. Rodrigo bateu, esperou. O homem que apareceu tinha uns 68, 69 anos. Cabeça branca, pele curtida de muito sol, mãos de quem havia trabalhado com a terra durante décadas. Usava uma camisa simples, estava descalço e olhou para Rodrigo com uma calma que não era indiferença. Era outra coisa. Era a calma de quem não tem mais nada a provar para ninguém. O senhor é o filho da Teresa, disse ele. Não foi pergunta. Sou o Rodrigo, e o senhor está me devendo uma explicação sobre essa cobra. Benedito assentiu devagar. Pode entrar. A casa era simples, mas com personalidade. Plantas por todo canto. Um canarinho numa gaiola perto da janela. E sim, num terrário grande encostado na parede da sala, outra cobra, menor que a do quarto de Teresa. A Dora fugiu há 3 semanas, disse ele, pondo água para esquentar sem cerimônia. Quando fui procurar, a dona Teresa já tinha me dito que ela estava dormindo no quarto dela. Fui ver. A cobra estava mansa. Perguntei à sua mãe se queria que eu levasse. Ela disse que não, que a Dora estava sossegada e que ela também estava gostando da companhia. Rodrigo ficou olhando para ele. Companhia. É, sua mãe fica muito sozinha, moço. Aquelas palavras pousaram com um peso que ele não esperava. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Benedito continuou sem fazer drama, com a voz tranquila de quem está apenas dizendo o que é verdade. Ela chegou aqui em março com cara de quem foi tirada de algum lugar. Os primeiros meses ela mal saía,
Ficava no jardim, mas com aquele olhar longe. Comecei a jogar conversa quando ela estava do lado de fora. Fui devagar, sem forçar nada. A gente foi ficando amigo. Ela me conta das amigas que ficaram para trás, do marido que foi cedo demais. Eu conto das minhas coisas. A gente toma um café pelo muro às vezes. É simples assim. O senhor tem família? Tenho filhos, sim. Longe. Cada um foi para sua vida. Eu fico aqui porque é onde eu me sinto em casa. E então ele acrescentou, olhando direto para Rodrigo, igual a sua mãe se sentia onde ela estava antes. Essa última frase ficou no ar como fumaça. Rodrigo voltou para a casa da mãe mais quieto do que havia saído. Teresa estava varrendo o corredor. Quando o viu entrar, parou. Conversou com ele? Conversei. E? Rodrigo foi sentar na poltrona da sala, aquela mesma que havia vindo da casa velha, desgastada nos braços, familiar de um jeito que doía um pouco. Teresa encostou a vassoura na parede e foi se sentar no sofá. Mãe, você está bem aqui? Ela não respondeu de imediato. Olhou para as mãos que estavam pousadas no colo e ficou assim por uns momentos. Rodrigo, eu sei que você se preocupa comigo, e eu sei que você é um homem bom, mesmo quando erra. Mas você me tirou de onde eu estava sem me perguntar direito se eu queria ir. Ele não respondeu. Eu ouvi tudo o que a Simone disse sobre a casa velha, que era perigosa, que o telhado ia cair, que o bairro tinha mudado. Mas o telhado não estava caindo, Rodrigo. E o bairro era o meu bairro. Era onde eu passei os melhores anos da minha vida. Era onde eu criei você. O aperto no peito de Rodrigo foi aumentando enquanto ela falava. A casa passou para o nome de vocês, eu sei disso. Assinei os papéis com minha própria letra. Mãe, assinei porque você pediu, e porque pensei que se eu resistisse você ia sofrer por isso. Mas dentro de mim foi uma porção que se partiu, e você não percebeu. Tem coisas que a gente ouve e reconhece de algum lugar. Essa parte da Teresa me pegou de um jeito diferente, porque é exatamente assim que essas mágoas ficam, guardadas dentro, sem que ninguém saiba. Os dias que se seguiram foram mais pesados do que Rodrigo havia esperado. Ele passou mais tempo repassando os vídeos das câmeras. 20 dias de gravação, 4 câmeras, uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor, uma no quarto. Ia avançando os trechos em busca de algo que ainda não sabia nomear, mas que sentia que estava lá. E num sábado de setembro encontrou. Enquanto ele mesmo estava fora numa viagem de trabalho, Simone havia visitado a mãe. Isso ele não sabia. Ela nunca havia mencionado. Na gravação da sala, dava para ver as duas sentadas. Simone de costas para a câmera, Teresa de frente, com aquela expressão fechada que ele havia aprendido a reconhecer. As câmeras que ele havia instalado captavam imagem, mas o áudio era cheio de ruído. Não dava para ouvir quase nada, mas dava para ler o que os corpos diziam, e o corpo de Teresa dizia que estava sendo pressionada. Em algum momento, Simone tirou um papel da bolsa e colocou sobre a mesa. Teresa olhou para o papel, olhou para Simone, ficou quieta por um tempo longo. Depois, devagar, empurrou o papel de volta para a cunhada e balançou a cabeça. Rodrigo assistiu a esse trecho 3 vezes. Na terceira, percebeu que havia um detalhe que havia passado despercebido nas primeiras vezes. No canto da câmera, do lado de fora da janela da sala, havia um vulto parado no jardim. Benedito, de braços cruzados, quieto, como se estivesse ali de propósito, perto o suficiente para ser visto se alguém dentro da casa precisasse de apoio. Rodrigo ficou olhando para aquela imagem por muito tempo. Aquele vizinho que ele havia ido confrontar de manhã, com a postura de quem está pronto para encontrar um problema, havia ficado parado ali como uma sentinela silenciosa para uma mulher que não era da família dele. Por pura bondade, por amizade genuína, pelo mesmo jeito de ver as coisas que faz certas pessoas perceberem quando alguém precisa de presença, mesmo sem pedir. Rodrigo fechou o aplicativo e ficou olhando para a parede por um tempo. Depois ligou para Simone. Ela atendeu na segunda chamada, a voz um pouco mais cautelosa do que deveria ser para uma conversa comum entre marido e mulher. Como está tua mãe? Estou aqui com ela.
Mas eu preciso entender uma coisa, Simone. Aquela visita que você fez a ela em setembro. E o papel. Uma pausa curta do outro lado. Calculada. Que papel? O que você tirou da bolsa e ela não assinou? O silêncio que veio depois durou tempo demais para ser inocente. Era uma procuração, ela disse por fim, para facilitar a gestão dos bens dela se ela ficasse doente. Eu estava tentando ajudar. Você foi até ela sem me avisar, sem que eu pedisse, e levou um papel para ela assinar. Rodrigo, você mesmo disse que era melhor resolver essas coisas enquanto ela ainda... Para de usar o que eu supostamente disse como justificativa para coisas que você fez por conta própria. Simone ficou quieta. Minha mãe saiu da casa onde viveu 40 anos. Ela assinou tudo pra gente. E você foi lá tentar pegar mais. Não foi assim, mas foi o que aconteceu. Foi uma conversa longa e difícil, do tipo que os dois haviam evitado por muito tempo. Simone tentou desviar, tentou minimizar. Ficou na defensiva, mas Rodrigo estava diferente, mais quieto, mais firme. Como se aquelas câmeras instaladas com a intenção de vigiar a mãe tivessem revelado ao filho o que ele mesmo havia preferido não ver durante anos. Naquela noite, deitado na sala da casa da mãe, ele não conseguiu dormir de novo. Mas dessa vez não era medo, era vergonha. E vergonha é diferente porque você não consegue fugir dela. Ela fica ali, quieta, esperando você estar pronto para olhar de frente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Benedito estava do lado de fora, regando as plantas, quando Rodrigo apareceu pela portinha do muro com uma expressão diferente de todas as anteriores. Sem urgência, sem postura de quem vai cobrar alguma coisa. Apenas um homem que havia dormido mal e que estava carregando algo que precisava pousar em algum lugar. Benedito olhou para ele e, sem perguntar nada, foi buscar mais uma xícara. Eles ficaram sentados lá fora um bom tempo antes de qualquer um falar. Foi Rodrigo quem começou. Meu pai era um homem parecido com o senhor. Não em aparência, mas nesse jeito de estar presente sem precisar fazer barulho. Ele olhou para o café. Eu nunca aprendi isso. Benedito não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio respirar. A gente aprende quando começa a perder coisas que não dão para recuperar, disse finalmente. Ainda bem que você está aqui antes de perder mais. Naquele fim de tarde, Rodrigo pediu para sentar com a mãe. Teresa entrou na sala com aquele jeito cauteloso de quem já aprendeu que conversa com o filho pode terminar de várias formas, nem todas boas. Ela se sentou no sofá e esperou. Rodrigo começou pelo começo. Disse que havia deixado a mulher guiar escolhas que deveriam ter sido dele, que havia tratado a mãe como um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser ouvida. Que havia colocado câmeras no quarto dela, achando que estava cuidando, mas que na verdade estava controlando e que agora entendia muito bem a diferença entre as duas coisas. Disse que havia visto a gravação de setembro, que sabia do papel que Simone havia levado. Teresa ouviu tudo, não interrompeu uma vez. Quando ele terminou, ficou quieta por um momento. Depois disse: Eu sei que você é meu filho e que me ama, Rodrigo, mas amor sem atenção é só uma palavra. Ele assentiu. Não tinha como discordar. Eu não quero que você se afaste da Simone por minha causa. Cada casal tem que resolver o que é seu. Isso já é outra conversa, mãe. Uma que eu preciso ter com ela, não com você. Mas você vai resolver? Vou tentar fazer o certo, o que devia ter feito há muito mais tempo. Ela ficou olhando para ele por um momento com aquele olhar de mãe que enxerga o filho por dentro, que atravessa todo o sucesso e a pressa, e vê o menino que ainda está lá no meio de tudo aquilo. Depois se levantou, foi até ele e colocou a mão no rosto do filho como não fazia desde que ele era pequeno. Vai ficar bem, ela disse. As coisas demoram, mas vão. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Rodrigo e Simone entraram num processo de separação que não foi rápido nem indolor, mas que foi honesto.
Os bens foram divididos com cuidado, incluindo a casa antiga de Teresa, que voltou ao nome dela por iniciativa do próprio Rodrigo. Esse processo custou tempo, energia e dinheiro, mas ele não cogitou em nenhum momento deixar pela metade. Teresa ficou na casinha da cidadezinha e, para surpresa de todo mundo, inclusive dela mesma, foi gostando de ficar. O grupo da paróquia de lá era diferente do anterior, mas havia gente boa por lá. Ela foi se encaixando aos poucos, com aquele jeitão dela de chegar devagar e ficar para sempre quando alguém a acolhe de verdade. Montou um jardim de inveja, maior do que o da casa antiga, com rosas e hortênsias que ela cuidava de manhã cedo, enquanto o sol ainda estava ameno. E Benedito continuou sendo aquele vizinho de café pela manhã, de conversa pelo muro, daquele tipo de amizade que não precisa de muito para ser real. Com o tempo, ele começou a aparecer no jantar também, às vezes, a trazer uma fruta do quintal, a pedir a receita de um bolo, aquelas coisas simples que fazem o dia ter uma cara. A Dora, a jiboia, voltou para a casa dele alguns dias depois que tudo aquilo aconteceu. Teresa confessou para o filho, muito tempo depois, que havia sentido falta dos primeiros dias em que o animal ficava enrolado no canto da cama, quieto e pesado, como se soubesse que ela precisava de algo vivo por perto, naquelas madrugadas longas, de quando ela havia chegado ali sem querer estar. Rodrigo passou a visitar mais. Não toda semana, porque a vida nunca é perfeita, mas o suficiente para a mãe saber que ele pensava nela quando estava longe. Ele parou de mandar mensagem perguntando: "Tá tudo bem?" e passou a ligar de verdade, a perguntar sobre o jardim, sobre as vizinhas, sobre o que ela havia feito naquela manhã, e as câmeras. Ele desligou 3 das 4. Deixou só uma na entrada da frente, mas avisou a mãe que estava lá e disse que ela podia pedir para desligar se quisesse. Teresa disse que não precisava, que agora ela sabia que se ele visse algo estranho, ia ligar para conversar, em vez de aparecer na madrugada com cara de quem vai salvar alguém que não precisava ser salvo. Ela disse isso com um sorriso no canto da boca, e foi a primeira vez em muito tempo que Rodrigo ouviu a mãe sorrir de um jeito que parecia completamente de verdade, sem esforço, sem guardar nada dentro. Fim da história. Tem histórias que a gente termina de contar e precisa de 1 minuto antes de continuar o dia. Essa foi uma delas para mim, porque no fundo ela não é sobre uma cobra num quarto. É sobre quanto tempo a gente consegue passar sem enxergar de verdade as pessoas que mais ama, achando que cuidar é o mesmo que controlar, achando que estar presente é a mesma coisa que aparecer quando precisa. Teresa podia ter ficado calada para sempre. Rodrigo podia ter continuado achando que estava fazendo tudo certo. Mas a vida colocou uma câmera, um vizinho bom e um animal enorme no caminho deles, para que a verdade viesse à tona do jeito que só ela sabe fazer. Conta pra gente o que você achou da história e de onde você está nos assistindo hoje. Você acha que Rodrigo fez a coisa certa no final? Deixa nos comentários, eu leio tudo com muito carinho. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que você ama. Não esquece do like e, o mais importante, se inscreve no canal para não perder outras histórias como essa.